Conversar com o Eric Faria. Brasília é palco da primeira decisão do futebol brasileiro em 2020. Fala, Eric, bem-vindo, meu caro. Grande Rizek, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando Seleção, Cereto, Pet, PVC, com quem eu estou tendo a oportunidade de falar agora via satélite. Um abraço, PVC, seja bem-vindo. Olha só, você falou do estádio Mané Garrincha, ele está bem aqui atrás de mim, em frente ao hotel do Flamengo, e as notícias não são boas com relação ao gramado. A gente tem a informação de que o gramado não está legal. E olha, faz um tempão que não tem um jogo de futebol no estádio Mané Garrincha, desde o ano passado, quando Fluminense e Corinthians jogaram aqui pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, nem esse tempo todo foi suficiente para deixar o gramado do estádio Mané Garrincha em boas condições. No último fim de semana a gente ainda teve um evento de música gospel no estádio Mané Garrincha, que certamente contribuiu para o gramado não estar bom. E se as pessoas acham que o Jorge Jesus foi arrogante, imagino que ele vai falar do gramado, já que é algo que ele pega muito, assim, que ele reclama muito, é a condição do gramado. Então, a gente não foi autorizado a entrar no estádio Mané Garrincha também, para poder ver, né, de perto e poder fazer alguma imagem, mas as informações que a gente tem é de que o gramado não está bom. Faltam aí 2 dias para o jogo, né? Então pode ser que eles consigam melhorar um pouquinho, mas certamente não estará nas melhores condições. O Flamengo vai treinar daqui a pouco, viu, Rizek e amigos, no CT do Brasiliense, e a expectativa é de ser uma atividade com chuva, já que pelo que a gente estava vendo aqui, a previsão é de 100% de chuva para essa tarde aqui em Brasília, assim como choveu ontem também. E uma boa notícia para os torcedores do Flamengo. Ainda não é oficial, mas eu estou quase que antecipando aqui, o Gustavo Henrique vai poder participar dessa partida. A gente lembra que ontem o nosso companheiro Caê Mota trouxe a notícia de que ele teria que cumprir um jogo de suspensão ainda quando atuava pelo Santos, e o Flamengo entrou com um requerimento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tentando transformar essa punição, né, desse jogo que faltava converter em multa, em multa, assim, pagar a cesta básica, que é o que deve acontecer, e isso está previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, provavelmente hoje à tarde, o STJD vai informar ao Flamengo que o Gustavo Henrique terá condições de disputar essa Supercopa, essa super final contra o Atlético Paranaense no próximo domingo. A gente lembra que o Léo Pereira, zagueiro contratado, também nem veio com a delegação, está machucado, então seria um desfalque a mais aí nesse começo de trabalho aí do Jorge Jesus na defesa. O Rodrigo Caio voltando, então é bem provável que o Rodrigo Caio forme a dupla de zaga com o Gustavo Henrique. Hoje um pouquinho mais cedo, viu, amigos, o Everton Ribeiro, capitão do Flamengo, concedeu uma entrevista coletiva. A gente separou 2 trechos dessa entrevista. A primeira foi até uma pergunta que eu fiz para ele sobre as condições físicas do Flamengo para esse jogo. Vamos ouvi-lo. Não, a gente sabe que ninguém está 100% ainda, né? É muito cedo ainda, são 2 semanas de trabalho, mas estamos numa condição muito boa e, como eu falei, a gente está preparado para aguentar esses 90 minutos ou mais, né, intensamente, para a gente poder trazer essa taça para o Flamengo. Vocês sabem, né, Rizek, amigos, que a imprensa portuguesa cobre o Jorge Jesus de uma maneira muito ostensiva. Assim, tudo que o Jorge Jesus faz no Flamengo é noticiado em Portugal. Eu tive a oportunidade até de passar férias em Portugal e pude ver no noticiário o quanto o Jorge Jesus é notícia lá. E a gente tem uma equipe de televisão aqui de Portugal acompanhando essa super final, essa Supercopa. E quis repercutir com o Everton Ribeiro as críticas que o Jorge Jesus sofreu de parte da imprensa brasileira, tratando o técnico português como um pouco arrogante depois do jogo contra o Fluminense. E claro que esse assunto desperta interesse lá em Portugal, e o repórter português perguntou ao Everton Ribeiro como que os jogadores estavam vendo isso tudo. Vamos ouvir aí então o capitão do Flamengo. Então, acredito, a gente sente e espera, né, que o Mister possa continuar com a gente. Nos ensinou muito, né? Acho que acrescentou muito ao futebol brasileiro também, e a gente torce para que ele possa renovar e fique muito tempo com a gente, para o bem do Flamengo e do futebol também, que tem muito a ganhar sempre com essas ideias que ele tem. E acredito que foi um momento ali que ele foi sincero, né? É um treinador que fala o que pensa. Ele acredita muito que esses jogos no começo eram de preparação, porque a gente está há 15 dias trabalhando,
mas ele falou para nós que quer muito ganhar o Carioca, que por isso que ele estava colocando a gente, para ganharmos ritmo e para a gente poder chegar em finais, logo no começo, que é assim que ele quer que a gente trate todo o jogo, como uma final, preparados para estar sempre em alta intensidade e melhorando cada vez mais. Então, acredito que o jeito dele de falar é um jeito mais direto e que nós, né, brasileiros, às vezes não estamos acostumados muito com esse jeito, né, de mais direto de se falar. E conforme for o tempo, a gente vai aprendendo e vai vendo como que cada um se expressa melhor. Olha só, Rizek, eu vou comentar um bastidorzinho aqui rápido, depois eu passo para vocês. O Jorge Jesus contou para amigos em comum de que não entendeu realmente esse ataque de parte da imprensa brasileira. Segundo ele acha, na opinião dele, que ele falou apenas uma verdade e que todos os dias ele lê e ouve na imprensa brasileira realmente que hoje o Flamengo tem uma diferença muito grande para os rivais cariocas e que ouve todos os dias que o Flamengo disputa títulos mais importantes do que os outros rivais cariocas e que, sobretudo, Fluminense, Vasco e Botafogo, na opinião dele, Jorge Jesus, tem que brigar pelo título estadual porque hoje vive essa realidade que é diferente da do Flamengo. Então ele até agora está sem entender o porquê que ele foi acusado de arrogante, porque, segundo ele disse a verdade e disse o que ele lê basicamente todos os dias na nossa imprensa. É isso, Rizek, estou aqui à disposição. Ô Eric, eu tenho lugar de fala nessa, não tanto quanto Jesus, mas um pouco, porque eu sou cidadão português, eu sou metade português, metade árabe, a minha família, e os portugueses, eles são conhecidos pela sua autossuficiência, sua autoestima. José Mourinho, por exemplo, o português é assim, e os técnicos portugueses têm essa característica. De toda forma, eu acho que a gente é esquizofrênico aqui no futebol brasileiro, porque quando o cara não fala o que pensa, não, o importante é ter humildade, fé em Deus, respeitar o adversário, e são 11 contra 11, a gente critica, fala o que você pensa. Quando o cara fala o que ele pensa, que aliás é o que pensa 100%, o que pensam 100% das pessoas que acompanham o futebol, o Flamengo se descolou mesmo dos seus rivais, então quando o cara fala uma verdade, ele é criticado por isso. Você prefere, Eric Faria, um cara que fale o que pensa ou um cara que é o falso modesto? Não, nós estamos no mesmo patamar técnico do Fluminense, do Botafogo e do Vasco. Como repórter, você prefere o cara que fala o que pensa ou aquele que mede as palavras apenas para agradar a todos, Eric? Olha, Rizek, como repórter eu prefiro até ter o entrevistado que fale o que pense. Sempre vai render melhores entrevistas, melhores debates, né? E a gente é até amigo, assim, mas não se conhece há tanto tempo. Vou te contar uma história, Rizek. Quando eu entrei na TV Globo como estagiário, com o meu jeito, assim, eu ganhei um apelido de carro-bomba. Você imagina se eu prefiro alguém que fale a verdade, que seja direto ou não. Só um detalhe dessa história. Eu acho que ele não foi arrogante. Também não acho. Eu não achei que ele foi arrogante no tom que ele falou. Não achei arrogante. Agora, tem uma coisa que é curiosa, assim. Quando o Jorge Jesus chegou aqui no Brasil, e ele falava assim, tenho 13 títulos, estão falando aí 3, não são 3, são 13. Ele tem 6 taças da Liga de Portugal. É um equivalente, entre aspas, não tem um equivalente no calendário português, mas a taça da Liga é tão importante quanto o Campeonato Carioca. Então, tem valor ganhar o Campeonato Carioca. Para o Flamengo também. Se o Flamengo entrou em campo, ele tem que tentar para ganhar. Se não vai entrar lá, o Flamengo vai perder. Tanto que ele escalou o time titular contra o Fluminense. Acho que está em outro patamar, mas se o Liverpool tivesse dito isso lá em Doha, a torcida do Flamengo teria se ofendido. Teria. Se o Liverpool dissesse assim, não, eu quero ganhar a Champions League, ganhar a Premier League, para o Flamengo é importante ganhar esse Mundial aqui, mas para mim não é. Teria se ofendido. Mas acho, repito, o tom que ele falou foi um tom de quem está falando a verdade. Ele está falando aqui conversando. Ele não achei arrogante. E você, meu caro Petkovic, que como jogador também falava o que pensava? O Eric está chamando. Fala, Eric. Não, assim, só dar um pitaquinho assim. Eu acho que já houve outras entrevistas do Jorge Jesus em que a postura dele foi até mais assim arrogante, entre aspas, né? Que é o termo que a gente está usando, do que essa resposta. Assim, eu acompanhei algumas, aquela quando o Flamengo venceu o Grêmio antes da final da Libertadores, em que ele falou de uns técnicos mais experientes brasileiros, ali ele teve uma postura de ataque, até de mais arrogância mesmo do que essa.
Não sei se vocês lembram. E tem também, na minha opinião, o Renato, quando fala as mesmas coisas que o Jesus fala, a gente acha engraçado. Tem aí também um estranhamento com o estrangeiro chegar aqui e falar as coisas que o Jesus fala, na minha opinião. Porque com o Renato nunca teve polêmica. Quando o Renato batia no peito e dizia eu sou o melhor, meu time é o melhor. Gente, temos coisas mais sérias com que se preocupar. As dívidas dos clubes, os cantos homofóbicos em estádios, insultos racistas em estádios, gramados. É isso que a gente tem que debater. O cara falar uma verdade, sinceramente, não devia ser assunto. E aí, Petkovic? Tem forma e forma de dizer. A pergunta, como foi feita ele, e resposta, poderia ser evitada. Então, também concordo com vocês que não é arrogante, mas era deselegante. Acho que não teria necessidade nenhuma de dizer isso, depois de ter feito uma vitória de 3-2 em cima do maior rival do campeonato estadual no momento. Que o Fluminense está chegando e era até esse momento, digamos que tinha o melhor jogador no dia de hoje, na quarta-feira passada, que era Nenê. E aí tinha que respeitar, né? Quarta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde, mas não aquele dia. Eu achei um pouco deselegante. Veja aí, olha aí, se eu sempre sou cara que fala com duplo sentido, lacônico, eu faço minhas, digamos, respostas um pouco diferentes, dá para entender, às vezes... Uma marra, o senhor é uma marra, uma marra. Quando jogava bola, eu vou dizer um negócio pra você. Você mostrou aqui na entrevista coletiva, quando ele se apresentou. Ele podia. Claro que podia. Mas que pode, insuportável. Insuportável. Jogava dando entrevista. Eu ia usar isso, Pet. Ô, Eric, eu ia falar insuportável, mas eu fiquei aqui aí escolhendo as palavras, o senhor foi na A lata. forma de dizer, não foi tão deselegante como é. Não, Mas o que eu estou dizendo? No momento quando você está em alta, não é o momento você falar isso, na minha opinião. Eu, quando estava em alta, eu nunca falava isso. Mas, assim, o português tem essa característica. Eu estava mais arrogante, mais marento, mais deselegante quando estava em baixa, porque você esquece das coisas. Quando estava em alta, não preciso. Todo mundo está elogiado por todo mundo. Não precisava eu dizer sobre mim, ainda me enaltecer, porque eu prezava mais humildade nesse momento. Quando pisava deselegantemente ou sem fundamento, aí eu era mais rebelde, porque se esquecem das coisas. Mas é forma de ser. E volto à questão do povo português. Mesmo embaixo, José Mourinho, olha as entrevistas do Mourinho. Eu tenho mais título que todos os meus rivais, clubes da Premier League. Quando o português faz sucesso... Ele se denominou Special One, né, Special One. O Cristiano Ronaldo, o Eusébio... o português, quando faz sucesso, ele é assim. Ele gosta dessa farra. Eu acho que tem uma coisa de falar. Eu já escrevi sobre isso. O garçom português, o Eric estava em Portugal agora há pouco. O garçom português, minha mulher chegou no garçom e perguntou sobre a sobremesa. O abacaxi tá docinho? O garçom respondeu, não sei, não comi. O português é um povo muito literal, né? É um povo muito literal. Baseado nisso... Não mede muitas palavras, é um povo muito literal. Domingos fashion, sei não. Nem abre. Como é que vai fechar se não abrir? Como vai fechar se não abrir? O português é assim, sarcástico. Mas fora dessa rádio... Tá chovendo, vamos liberar o Eric? Não, deixa ele falar de mim que malas palavras. Boa, muito bem. Deixa ele na chuva. Valeu, Eric, nosso carro bomba. Valeu, meu velho, até a próxima. O que você ia contar do... Não, eu lembro uma vez que... Valeu, Eric. Beijo, um beijo.